Ok, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Tomar uma aguinha aqui, que eu já fiz uma merenda ali, tá, pessoal? E vamos continuar a nossa parte, tá? A segunda parte aqui do nosso tema de hoje. Qual é o tema aí? Lembra aí? Vou dar um tempo para você pensar, tá? Se você assistiu a primeira parte aí, eu falei aí o tema de hoje. Qual é? Deixa eu ver aqui na minha pesca, né? Deixa eu ver aqui na minha pesca. O que é o novo ciclo espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Quando é que se inicia um novo ciclo espiritual, né? Isso, muitos pensam que o ciclo espiritual começa, né, quando há datas, né? Muitos falam aí que a gente está... Mas o verdadeiro ciclo espiritual começa na vida da pessoa quando a pessoa desperta, né? As pessoas, os espiritualistas estão falando que a gente estamos no ciclo agora do despertar da consciência. E pior que tem muitas consciências despertando, tá, pessoal? Esse, esses últimos tempos aí, tá? Tem muita consciência, é por isso que eu chupo a bala, para não ter soluço, né? É, nesse novo ciclo aí, né, pessoal? Nessa tá muita gente despertando a consciência. E ele fala: e quando damos início a essa etapa de transformação? Quando é que a gente dá início a essa etapa de transformação, né, do nossa consciência? Como é, pessoal? É quando a gente desperta. É por isso que nesses últimos tempos tem muita gente despertando, tá, pessoal? E isso está incomodando estrutura, foi o que eu falei aí na primeira parte, está incomodando estrutura que já estavam estabelecidas. Por exemplo, a estrutura religiosa, como a igreja, como a gente conhece, que ele acha que é a igreja. Entende? Então, quando as pessoas despertarem e não irem mais para a igreja, porque ela vai ter entendimento de o que é verdadeiramente igreja, o próprio Espírito vai dirigir essas pessoas, o que é que vai acontecer? Essas instituições, essas coisas, eles vão começar a balançar ele. Por quê? E essa sabe que essa instituição é mantida pelo dinheiro aí. Para ajudar a verdadeira igreja? Não. Para lá o templo, a falsa igreja que ele está lá, eles estão dizendo que é para ajudar. E o pior que é ele que é ajudado e só o templo físico ali. A própria igreja dita mesmo de Cristo, que são as pessoas, não são ajudadas. Entende, pessoal? É um engano. Então, quando a gente começa a despertar, né? Muitas pessoas agora estão despertando, estão percebendo isso. E o que é que está acontecendo? As pessoas não estão indo mais. Então, o que é que está acontecendo? Porque esses pastores estão. Eu vi um pastor hoje de manhã com raiva falando de desengrejado. Se ele pegar o desengrejado, eu acho que ele quebra no meio, você, pela raiva que eu vi ali o pastor falando, tá? Entende? Então, isso acontece, tá, pessoal? Mas muitas pessoas estão entrando nesse novo ciclo espiritual. Mas o que é esse ciclo espiritual? Ele fala, o novo ciclo espiritual é o início de uma etapa interna da consciência, né? Marcada por uma mudança definitiva na forma como a consciência se posiciona diante dessa realidade. Então vai ter uma mudança que essa consciência, na consciência, que ela vai mudar a maneira de como ela está se posicionando aqui nessa realidade. Se antes ela era de uma forma assim, ela já vai se posicionar de outra forma. Então, é isso que é o novo ciclo espiritual. Essa transição não depende de data,
fase lunar, eventos externos. Então, não depende, tá? Ela ocorre quando a estrutura se esgota e a consciência está pronta para operar partindo de outro estado vibracional, mais coerente, mais livre e mais conectado com o real, mais conectado com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que está acontecendo na realidade. Então, é isso que é o novo ciclo espiritual. Então, tem muitas pessoas agora acontecendo, tá? E é por isso que essas estruturas, tanto política, social e religiosa, estão sendo abaladas. Por quê? A estrutura dessas bases todas que foram colocadas são as pessoas que sustentam ela. Se vocês começarem a não sustentar isso, então eles estão vendo, estão preparando o quê? Estão preparando ferro para colocar nessa base. Senão, a casa vai cair, a casa deles vai cair. Porque Cristo, a espiritualidade, está mexendo com a base da estrutura mesmo. Estão despertando pessoas de baixo para cima. Tá? Porque ele sabe, Cristo sabe que as pessoas estão debaixo dessa estrutura. E você vê como é que Deus age, né, pessoal? Por isso que é o mais humilde, aquelas pessoas mais simples, que estão vindo trabalhar a frequência espiritual, estão despertando. Por isso que eu estou aqui, tá, pessoal? Orientar vocês verdadeiramente, porque eu sei que muitos desses aí que estão despertando estão em um grupo religioso, estão no qualquer conceito aí, tá? Estão presos porque vocês estavam procurando esse despertar. E vocês estão despertando, então precisa de orientação, porque nesses lugares aí tem confusão, tá? A maioria do que chegaram no meu canal estava numa confusão mental muito grande, pessoal. Chegaram aqui, começaram a se equilibrar emocionalmente, mentalmente, começaram a se equilibrar aqui no meu canal. Eu agradeço muito, né? Foi o próprio Deus trabalhando no ser dessa pessoa. Tá? Então, é isso que é um ciclo, né? O qual você dá início a essa etapa dita quando você desperta, respondendo a pergunta, tá? Aí o que é que ele fala mais? Segunda parte, né? Um erro comum sobre o ciclo espiritual é associar a fase externa da vida, como aniversário, mudança de ano, evento astrológico. Então, é um erro comum quando as pessoas fazem isso. Vai entrar no ciclo quando está. Isso acontece muito com essas pessoas que são astrólogos, né? Essas que data, né? Vê datas de iniciação, né? Essas coisas. Então, essas pessoas criam esse estigma. Mas acontece a verdadeiro ciclo é quando há mudança na pessoa, que o próprio Deus chama para a espiritualidade, né? Para se tornar uma nova criatura, desperta a consciência. Aí que acontece esse ciclo espiritual. Aí ele fala, outra ilusão é pensar que todo desconforto emocional indica o fim de um ciclo. Então, nem todos desconfortos emocionais significa que você está no fim de um ciclo. Crise emocional faz parte do processo de amadurecimento, mas nem sempre sinaliza a transição real desse ciclo espiritual. É uma ilusão pensar isso. Também é equívoco acreditar que o novo ciclo trará automaticamente experiência positiva, conquista ou sensações agradáveis. Então, muitos pensam, tá? E tem uma propaganda aí no meio espiritualista, né? Que é desses que fala do despertar, que venha, não sei o que, despertar, parecendo que é uma coisa que vai ser agora só positiva, agradável. E não é verdade, tá, pessoal?
Aí vem, se a gente não tiver conhecimento e estrutura, a gente não vai suportar essa frequência aí, tá? Porque a gente vai se tornar uma pessoa diferente numa sociedade, num meio que está totalmente contrário. Entende? É preciso você ter conhecimento e estrutura para saber como é que funciona isso. E às vezes não é. Então, tem a propaganda enganosa no meio da espiritualidade. Venha despertar, você tem que despertar. Não, pessoal, a pessoa vai despertar quando Deus chama. Não tem aí, não tem ninguém que impeça o despertar. Você é chamado, tá? Aí o que mais? A ilusão de que é possível forçar um novo ciclo também é comum. Então, tem gente que quer forçar a pessoa a despertar, né? Algumas pessoas tentam provocar mudanças radicais, acreditando que isso acelera o processo espiritual. Nossa, pessoal, é verdade isso que ele está falando. E está acontecendo. É o que acontece, é igual os evangélico, né? A pessoa aceite Jesus é aquele negócio na igreja para a pessoa aceitar Jesus, tá? Quando ele vai no grupo dele. E agora é o espiritualista, né? Desperte, desperte, você tem que despertar, né? Mostrando para dizer que é uma coisa boa o despertar, tá? Não precisa fazer nada disso, tá, pessoal? Passe a informação, tá? Simplesmente passe a informação. Deus, quando chamar essa consciência, ele vai chamar. Ela vai entrar no despertar dela. E você, como desperto, que já experimentou isso, você começa a orientar a pessoa. Na verdade, né? Começa a orientar para ela seguir o despertar dela, o caminho dela. Aí o que mais? Outro erro é imaginar que o novo ciclo é, precisa de entendimento intelectual. Então, precisa que alguém seja intelectualmente, tenha diploma, né? Teve aí uma pastora que disse que só prega na igreja dela aquele que tem o. Como é que se diz? Faculdade, né? É formado em alguma faculdade. Entende, pessoal? Mas é isso aí é para você ver a confusão que está acontecendo aí com essas pessoas. Então, se a pessoa não tem faculdade, não vai pregar na igreja. Entende o engano que existe? Mas é isso que também pensa. Acredita que o ciclo espiritual segue-se uma lógica linear, uma visão limitada. Então, o, o ciclo espiritual ele não segue essa lógica aqui da matriz, essa visão limitada. É uma visão mais ampla. Aquele que entrou no ciclo espiritual, ele tem uma visão mais ampla. Ele não segue essa visão limitada. Quem está seguindo aí ainda não entrou no novo ciclo espiritual, não despertou. É o que mais? Ele fala, o novo ciclo espiritual sustenta estabilidade interior, porque a consciência deixa de se mover por impulso, reatividade e condicionamento. Então, aquele que está no novo ciclo espiritual, ele tem uma estabilidade interior. Ele está equilibrado, porque a consciência já não se deixa mais levar por impulso, reatividade, condicionamento aqui dessa realidade. A consciência não deixa mais. Ele não entra nesse jogo. Aí ele fala, além da estabilidade, o novo ciclo favorece a ampliação da consciência. Então, favorece que essa pessoa vai ampliar a consciência dela. Ele vai ter uma expansão muito grande, tá? É o que eu estou tentando fazer aqui. Uma pessoa do meu canal falou assim, nossa, rapaz, que vídeo é esse? Esse vídeo aí, nossa, traz uma expansão da consciência muito grande. A pessoa estava assustada pela informação que eu estava passando aqui, tá, pessoal? É porque ela não está vendo aí.
esse tipo de informação que eu estou passando aqui, tá? Então ela disse, nossa, isso amplia bastante a consciência. Então, é isso, é o que eu quero. A gente está trabalhando isso, pessoal. A gente que está nesse ciclo tem que trabalhar isso, tá? Tem que abrir o cabeção. Aí o que mais? Ele fala, a estabilidade é ampliação do novo ciclo, cria as condições ideais para a vida espiritual mais real, sem esforço ou dependência de práticas externas. Então, sem dependência de estar em algum grupo religioso, em práticas, praticando essas práticas internas. A consciência deixa de buscar experiências espirituais e passa a viver a espiritualidade. Então, ela passa a trabalhar não buscar só experiências espirituais. Ah, não sei o quê, eu saio do corpo, ele deixa de buscar. Então, quando ele estabiliza, ele começa a buscar passar a viver a espiritualidade. Então, colocar em prática aquelas coisas. Como um estado de presença, silêncio e alinhamento. Então, ele vai buscar esse estado de silêncio ali espiritual e o alinhamento dele espiritual com Deus, pessoal. É isso, ele trabalhando a espiritualidade dele, né? Não vai ficar só nessa, porque no meio espiritualista tem muito que fica buscando milagre, fica buscando coisas espirituais, é fenômeno, fica buscando isso. Isso não é espiritualidade, tá? Espiritualidade é você trabalhar ali na real, a conexão, se tornar uma boa pessoa. Mesmo que alguém não levante pedra, não faça isso, tá, pessoal? Então, uma pessoa que está no novo ciclo, ela não está buscando isso, tá? Pessoas que estão aí na matriz querem buscar essas coisas fantásticas, tá? E isso acontece, tá? Tanto no meio espiritual como no meio evangélico, tá? Eles ficam procurando também. Para impressionar as pessoas, né? Para querer atrair dinheiro, tá? Por isso que muitos agora eu estou vendo no meio espírita falando que eu tive o contato com ser da quinta, da nona dimensão, do não sei da onde. Aí agora você é especial. Então, por que ele está querendo trazer isso para as pessoas? Para dizer que ele agora é especial. Eu tenho um poder agora, eu tenho um poder telepático. Olha aqui, ó, eu saio do corpo. Então, para dizer que essa pessoa é especial. Então, isso é os aproveitadores para vender, para atrair vocês. E pessoas que estão procurando isso vai ser atraído por essas pessoas. Isso é tanto no meio espiritualista como no meio evangélico, tá, pessoal? Está acontecendo. E se você não está nesse novo ciclo, você não está desperto mesmo, você entra nessa também. Eu quero ver um sinal assim de Deus, tal, não sei o quê, né? Se eu fazer aqui, não sei o quê, uma pessoa curar e uma pessoa levantar, opa, nossa, o irmão Samuel é de Deus, olha lá, olha o que ele fez. Aí vem, tá? E já pensou se eu sou aproveitador? Aí vou aproveitar, vou tirar a lasca e tirar dinheiro aí de vocês. É por isso que essas pessoas ficam falando, pessoal. Nossa, já vi live que muitos dizem, eu encontrei com C, eu não sei o quê, eu sou agora, sou isso, eu sou especial. Ele só conversa comigo, né? Ele diz que o C só conversa com ele, não conversa com mais ninguém. Então, para você saber sobre algo que o C está trazendo, se é espiritual, você tem que ir a ele. Entende o engano aí, pessoal? Você entende? Está acontecendo. Tá? Eu tenho que trazer isso aqui porque eu sei que você pode talvez cair no engano desse aí. Aí, o que mais, pessoal? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse novo ciclo espiritual, né? Que é um nascimento espiritual. Por isso que Cristo disse, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tá? Não pode.
Então tem que entrar nesse ciclo. E é o nascimento, é o despertar espiritual. Então, vamos ler. Efésios 5,14. Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo vai resplandecer sobre ti, vai levar você à iluminação. Mas você tem que despertar, pessoal. Sem o despertar, você não entra nesse ciclo de transformação que Cristo quer fazer em você. Tá? Você não pode, pessoal. Agora, o que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, aquele que é desperto, ele não vai se amoldar ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? É uma frequência abaixo. Então, aquele que é espiritual, despertou, ele não vai andar mais se amoldando nesse padrão deste mundo. Ele vai transformar agora pela renovação da mente dele, para provar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ele agora vai estar querendo fazer a vontade de Deus. Né? Então, não pode, tá? Pessoas que já despertaram não podem andar segundo o padrão deste mundo. Você tem que sair tudo desse padrão que esse padrão tá. E isso acontece naturalmente, né, na sua consciência. Você começa a se ajeitar, pessoal. Você começa a atualizar as frequências, você começa aquilo que é de baixa vibração, você não entra mais. Tá? Não é eu que vou mandar. É o próprio Espírito, se você estiver com o Espírito lhe guiando. Né? Aí ele fala, Romanos 13, versículo 11. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, pessoal, faça isso compreendendo o tempo que vivemos. Então, fazer as coisas da frequência mais elevada. Porque a gente tem que compreender qual é o tempo que a gente está vivendo, pessoal. Chegou a hora de a gente despertar. Não é possível mais a gente ficar nesse sono, seguindo aí, moldado por um padrão deste mundo, né? Então, agora os despertos estão quebrando os padrões que existem aí. Então, instituições, coisas, então, estão quebrando esse padrão, então, estão incomodando. Aquele que é desperto incomoda, tá? Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Está próxima, pessoal. Aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, é proibido dormir, tá? Aquele que despertou não pode voltar para o sono. Ele tem que se manter sóbrio, desperto, vigiando o despertar dele. Não pode, é proibido entrar no sono, tá? Espiritual, tá, pessoal? Mas tem muitos que gostam do sono, principalmente os cães. Ele gosta do sono. Aí, o que mais? 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tá? Presta atenção aqui no serviço, tá? As pessoas querem chamar atenção aí, mas presta atenção. Então, se você está em Cristo, na frequência de Cristo, você é uma nova criação, tá? É uma nova. Então, o que é que vai fazer a gente entrar no novo ciclo espiritual? Quando a gente estiver em Cristo, a gente vai ser uma nova criação. As coisas antigas já... Então, tudo vai ser novo agora, uma frequência nova. Então, você está livre para fazer a vontade de Deus. Aquele que está em Cristo, porque nem todos estão nessa frequência, tá? Nem todos estão nessa frequência. Está em outra coisa aí que não é Cristo, tá? Aí o que mais? Gálatas 6, versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Então, o que importa é você estar em Cristo para você ser uma nova criação. De nada vale você estar circuncidado ou não. Isso não vale. Porque Paulo está falando lá para aqueles que achavam que tinha que fazer a circuncisão, né? Mas a circuncisão era no coração. Paulo estava explicando isso. Mas ele achava que a circuncisão tinha que ser real. Aonde é que fazia a circuncisão? No pênis do homem, né? E a mulher? Né? Porque por isso que aquele que está em Cristo não existe grego, nem judeu, nem grego, nem macho e nem fêmea. A circuncisão agora é no coração. Mas aqueles lá, que estavam lá, Paulo estava orientando eles achavam que a circuncisão tinha que fazer como era no Antigo Testamento, né? Tirava a pele do prepúcio do pênis do homem, né? Do falo, né? O falo, quem fala falo é Freud, né? Tirava a pele do prepúcio do falo do homem, né? Era assim que os judeus faziam. Então, eles estavam achando que se as pessoas não fizessem isso... Então, os homens, né? E as mulheres? Por isso que Paulo falou, não importa, o que importa é ser uma nova criação. Porque quando você está em Cristo, não existe judeu, nem grego, nem cítara, nem barbo, nem macho e nem fêmea. Todos é um em Cristo. Todos estão circuncidados o coração. Porque a circuncisão agora é a do coração, não é do prepúcio. Então, quando as pessoas carnais, igual essa que Paulo estava enfrentando lá, eles, quando lê lá, a circuncisão, a gente tem que seguir a lei. Quem não circuncidar não é de Cristo. Então, não se pode emendar a lei de Moisés com a lei de Cristo. É diferente. Mas o que é que acontece hoje? Tem ainda aí uns desses que ficam fazendo. Os judeus acham que tem que fazer isso até hoje. Entende, pessoal? Porque não é espiritual. Não entrou no novo ciclo. É igual os evangélicos. Ele acha que a igreja é a igreja física dele que ele construiu. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas isso está acontecendo aí, agora na nossa realidade também. Mas está sendo quebrado quando essas consciências estão entrando nesse ciclo, estão despertando. Ao que mais? Efésios 4, 22 até 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso,
e serem renovados do novo pensar, então, no pensamento, né? E revestir do novo homem. Então, o homem agora, esse novo ciclo que é o homem espiritual, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então, esse homem agora, esse novo, vai ser lapidado na justiça, na santidade proveniente da verdade de Deus. Esse vai ser o novo homem espiritual. Tá? Quem não está aí está fora. Está fora da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, visto que vocês já se despiram do velho homem, suas práticas, e se revista do novo, o novo homem, né? O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a gente está sendo renovado, né, pessoal? Deus, a Espírito, está fazendo esse trabalho, o conhecimento, para a gente refletir a imagem do Criador, que é a imagem do Filho de Deus. Tá? Muitos querem, eu sou filho de Deus também. Mas olha o comportamento, olha a imagem que ele está passando. Olha a frequência, olha as coisas. Mas essas pessoas querem dizer que é filho de Deus, pessoal. Tá? Porque ela lê ali na Bíblia, ela toma aquilo, ela não entende que aquilo está falando com espirituais, aquele que despertaram. Então, essas pessoas que não despertam, tá? Eles lêem a Bíblia, eles tomam aquilo para ali e é tudo carnal, tá? Entende tudo carnal, não espiritualmente. Aí o que mais? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se integrou por mim. Então, é o que Paulo está fazendo. Então, já não vivo eu mais. Não é eu que estou vivendo mais, é Cristo. Eu estou seguindo a vontade dele. Eu estou me alinhando com a frequência dele. Eu estou nessa frequência. Porque eu sou uma nova criatura. Tá? Pelo que ele me amou, pelo que ele se entregou por mim. Então, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vou viver fazendo a vontade do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus. E isso é o pensamento daquele que entrou no novo ciclo espiritual. Tá? É um desperto, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Isaías 43, versículo 18 e 19. Vamos ler aqui. Tomar um chazinho aqui. Esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Então, aquele que despertou não pode, tá? Veja, estou fazendo uma coisa nova. Veja aí, ó, Deus está operando. Ela está surgindo. Você não a reconhece. Até no deserto vou abrir o caminho e riacho no emo. Então, olha o que a profecia de Isaías está falando, pessoal. Ele diz, eu estou fazendo coisas novas. Deus está dizendo, vocês não estão vendo porque vocês não estão despertos. Estão surgindo, vocês não estão reconhecendo. Até no deserto, abrirei um caminho, um riacho no emo. Então, aquelas pessoas que estão no deserto, tá, espiritual, ele vai abrir rios que vai trazer vida àquela pessoa. Vai haver novas coisas. É a profecia de Isaías, tá? É o que mais? 2 Pedro 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa,
para que por ela você se torne participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, pessoal, ele nos deu a sua grandiosa promessa, que era o Espírito de Deus, né? Que esse Espírito de Deus ia trabalhar na gente, né? Para a gente se tornar participante da natureza divina. Então, aquele que não tem o Espírito de Deus, tá, pessoal? Ele não se faz participante da natureza divina. E é através desse Espírito que a gente vai fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, pelo ego, pelo homem do desejo. A gente só vai conseguir assim, pessoal. Esse ciclo, esse trabalho de entrar no novo ciclo, é um trabalho que o Espírito está fazendo em você. É interno, ninguém vê. Mas Deus está trabalhando. Por isso que quando as pessoas falam aqui, nossa, estou gostando muito, nossa, eu estou sendo abençoado, eu digo, a espiritualidade está trabalhando. Né? Deus está trabalhando no silêncio aí, está mudando o seu interior, está fazendo você enxergar a verdade. Tá? É o Espírito. Porque aquele que é de Deus, tem o Espírito de Deus, ele ouve as coisas que é de Deus. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. O próprio Cristo falou. Então, quem tem o Espírito está trabalhando nele, quando ele ouve, ele sente a verdade. Então, não é só uma pessoa que já falou aqui que é verdade o que eu estou falando. São várias pessoas diferentes e de vários estados que tem aqui no meu canal. O que é isso, pessoal? Então, eu não só peguei um testemunho de uma pessoa. São vários. Então, vocês são meu espelho para ver se eu estou de acordo com a espiritualidade. Se eu não tiver, eu tenho que me alinhar. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui em mim. Eu preciso me consertar. Então, eu tenho que vir aqui com humildade e me consertar. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Então, a promessa que ele deu, grandiosa, a promessa que os apóstolos falou, foi o Espírito que veio para nos guiar, a gente se tornar participante da natureza divina. Então, começar a experimentar as coisas divinas. E fugisse da corrupção que há no mundo. Então, você fugisse dessa matrix causada pela cobiça, porque a gente é atraído aí, essas coisas do mundo aí, pela nosso ego, pela nossa cobiça. Então, o Espírito Santo vai tirar a gente daí. Tá? Espero que tire, tá? Tá? Essa é a minha torcida por vocês, tá? Que vocês consigam vencer essas situações aí. Eu sei que não é fácil, tá, pessoal? Você vê que até hoje eu fico lutando aí, tem algumas coisas que, nossa, é difícil de lidar. Mas é isso. É o nosso caminhar aqui, tá? Cada um tem as suas dificuldades, tá? Eu tenho, você tem. Todo mundo tem. Todo mundo está no mesmo barco, tá? Então vamos aproveitar, tomar consciência. Olha, vamos remar aqui, pessoal. Vamos remar nessa direção, porque um remando ajudando o outro, a pessoa sozinho remando, ela vai se cansar, ela vai se fadigar e cair no meio do caminho, vai parar no meio do mar. Mas pessoas juntas, remando junto, vamos conseguir atravessar essa travessia dessa realidade, tá? Eu ajudando você, vocês me ajudando também. É uma troca, tá? O que mais? Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o qual Deus preparou antes para nós a praticar. Então, a gente é criação de Deus. Então, qual criação? A criação espiritual que é realizada em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não é isso lá que a gente leu?
Então, para que Deus está fazendo a gente em Cristo, né? A gente se tornar essa nova criação para fazer a boa obra, para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, tá? Entender verdadeiramente que é a vontade de Deus e fazer. Ele já preparou isso antes até da fundação do mundo. Tá certo, pessoal? Então, o que mais? Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Vamos ler aqui. É uma profecia, né, pessoal? Darei a ele um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Tirarei dele o coração de pedra e darei um coração de carne. Então agirão segundo o meu decreto e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, veja que existe aqui uma profecia. Então, é por isso que a gente tem que se fundamentar em Cristo, nos profetas e nos apóstolos. Olha a profecia de Ezequiel. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando dessa mudança que Deus vai transformar, dar um coração de carne, vai tirar o coração de pedra e vai dar um espírito para guiar essa consciência. Então, você vai entrar num novo ciclo espiritual. Você vai obedecer às leis de Deus e você vai ser o povo de Deus e Deus vai ser o seu Deus. E eu serei o seu Deus. Entende, pessoal? Então, se não acontece isso aqui, Deus não coloca o espírito dele para guiar você, tirar o coração de pedra. Não acontece essa atualização, esse nascimento espiritual, esse despertar da consciência. Você não é povo de Deus. Ah, irmão Samuel, eu sou o quê? Não, irmão Samuel. Sou... Você tem que ter o despertar da consciência, pessoal, para ter esse espírito guiando você, tá? Aí ele fala, o que é que ele fala aqui? João 3, versículo 3. A resposta, Jesus declarou, digo a verdade. Então, quando Cristo fala que diz a verdade, é verdade, pessoal. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não pode, não entra, você não se torna povo de Deus. Se você não nascer, não ter esse espírito aí, não fazer, tirar o coração de pedra, colocar, não acontece a mágica. Então, esse novo ciclo tem que acontecer isso para você sofrer essa atualização, né? E isso não é você indo para algum grupo religioso, tá? Teve muita gente aqui que já foi para vários grupos, hoje estão aqui. Agora, hoje, eles entendem isso. Entende a Bíblia, entende o que eu falo, tá? Teve gente até que completou o estudo de ontem, né? Botou aqui no minhas redes sociais aqui. Por quê? É o Espírito dando entendimento. Aí o que mais? Romanos 6, versículo 4 até o 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, no batismo. Então, o batismo do Espírito Santo, que é o batismo de transformação. Por isso que, quando damos início à etapa de transformação interior, é quando, através do batismo do Espírito Santo de Deus, o Espírito começa a habitar em você, fazer de você uma casa, uma morada, um templo do Senhor. Aí sim, tá? Ele fala, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, a gente tem esse batismo no Espírito para a gente viver uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança dessa forma, certamente o seremos, também na semelhança da sua ressurreição.
pois sabemos que o novo velho homem foi crucificado com ele, o homem do ego, o homem do desejo, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Essas energias não dominem mais a nossa consciência, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se você teve a morte que é através dessa transformação, a sua consciência mudou, a maneira, então você está morto. Então, por isso que as energias agora, as pessoas não sentem mais desejo de ir para lugar de uma balada. Tinha uma pessoa que tinha vontade, mas na hora que ela se tornou verdadeiramente desperto espiritual, ela não tem vontade de ir mais para balada, beber, sair pegando todas as mulheres, não faz mais isso, né? Então, ele muda. E as pessoas vão perceber, nossa, o que é que aconteceu com o Samuel, rapaz? Olha como é que ele está. Entende? Porque morreu. As energias mais densas não dominam mais a consciência. Entende? Aí o que é que ele fala? Apocalipse 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse, né? Quem é que está sentado no trono? Estou fazendo nova todas as coisas. Então, pessoal, está fazendo nova. Não está tendo mudança. É por isso que está incomodando. Então, ele está fazendo nova aquele que está sentado no trono. Quem é ele que está sentado? É Cristo, né? E acrescentou, escreva isto, pois esta palavra são verdadeira e digna de confiança. Então, ele mandou João escrever essas palavras porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Ele que está sentado no topo está falando que vai fazer nova todas as coisas. Tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 5,17, né? A gente leu, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essas novas coisas que Deus está fazendo. O que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 9. Vós, contudo, não está debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Então, ele está falando aqueles que despertaram, não está dominado pelo homem do ego, o homem do desejo. Ele está sendo guiado pelo Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, essa é a diferença, tá? Aquele que tem o Espírito de Deus habitando nele, o Espírito de Cristo, se ele não tem o Espírito de Cristo, né? Espírito Santo, não pertence a Cristo, não é de Cristo. Então, tem pessoas que não têm o Espírito aí, pessoal? Agora aqui na nossa realidade? Tem. Então, não é de Cristo. Entende? Essa conversa que eu vi um dia, todo mundo é de Deus, todo mundo é de Cristo. Não é verdade. Todos são criatura de Deus, tá? Mas para se tornar filho de Deus, tem que ter o Espírito de Deus, tem que ter a transformação aí, tá? Ele é guiado por esse Espírito. Entenda, tá? Não vou repetir duas vezes. Aí, 1 Coríntios 3,16. Não sabe que sois santuário de Deus e que o Espírito e que seu Espírito habita em você? Então, olha o que Paulo está falando para aqueles que eram irmãos. Você não sabe que é o santuário de Deus? Então, aí esse povo está dizendo a igreja, vamos lá para a igreja, para o santuário de Deus. Então você é o santuário, ou então não é. Ou então você não tem o Espírito de Cristo. Ele habita em vós.
falando para aqueles que estão despertos. Aí o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 6:19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Vocês ainda não entenderam isso? É preciso dizer, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja buscar Deus. Então, o Espírito não está em você. Entende, pessoal? É o engano que está aí. E é o que o apóstolo Paulo está falando. Ou ainda não entendeste que você é o vosso corpo, o corpo que você tem é o santuário do Espírito, que habita em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmos. Vem da parte de Deus esse Espírito para nos guiar, nos orientar nossa consciência. Algo que mais? 2 Coríntios 6:16. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Então, quem é o santuário e o templo de Deus? Você. Porquanto somos santuário do Deus vivo. Então, entende agora, pessoal? Como declarou o próprio Senhor, habitarei nele, entre ele caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, ele está falando aquela profecia de Ezequiel, que Deus vai habitar dentro do nosso coração. Aí o que mais? Gálatas 4:6. E porque sois filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vosso coração e ele clama Abba Pai. Então, esse Espírito clama Abba Pai. Né? Por isso que sois filhos de Deus, porque Deus enviou o Espírito dele através do Filho, né? Cristo, para habitar no nosso coração. Então, por isso que a gente se torna templo, tá? Antigamente, né, Deus não habitava no corpo do homem, no coração. Então, por isso que ele mandou preparar o tabernáculo e a presença dele estava ali, aquele povo ali. Não podia entrar lá, tá? O sacerdote que entrava estava amarrado com a corda, porque se entrasse caía morto, tá? Aí, o que mais, pessoal? Efésios 1, versículo 13 até o 18. Vamos ler. Nele, igualmente, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, é o que Pedro fala lá. Cadê aqui Pedro? Aonde a gente leu Pedro? Cadê Pedro? Aqui. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por ele você se tornasse participante da natureza divina. Então, a promessa que Deus fez foi que o Espírito de Deus vinha habitar no nosso coração. Então, e ele selou. Então, é o batismo no Espírito. Então, selou você com o Espírito Santo da promessa. Se você está selado, está tudo certo, tá? Se ainda não está, procure esse novo ciclo espiritual, tá? Cristo vai lhe chamar e atenda o chamar para receber o Espírito da promessa. Aí o que mais? 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, né, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, o que vem do Senhor é o Espírito que vem do Senhor, que está trabalhando, está transformando a gente. Está fazendo essa transformação interior para a gente entrar no novo ciclo espiritual, pessoal. Algo que mais? Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, quem começou essa boa obra na gente? O Pai, Deus. Ele chama a gente. Ele faz a gente entrar na frequência que está Cristo. Ele manda a gente ir até Cristo, entrar na frequência. É Ele que começou essa boa obra. Então, Ele vai completá-la. Vai completar essa boa obra até o dia de Cristo. Entende? Entende ou quer que eu repita aqui o vídeo todo, pessoal? Tá certo? Acabou? Acabou, pessoal. Graças a Deus, tá? Conseguimos fazer mais um vídeo aqui, tá, pessoal? Com a ajuda de Deus, da espiritualidade, tá? Com toda a humildade, tá, pessoal? Se estamos aprendendo alguma coisa, se estamos trazendo algo novo, é pela ajuda desse Deus da espiritualidade. É pela ajuda dele. Senão, eu não consigo fazer isso. Tá? Ele está me dando força, alegria, paz, refrigério, equilíbrio. Ele está trabalhando no meu interior. Ele está trabalhando também em vocês também. Quando você se dedica aqui a ouvir, a orar, a meditar, sabe? Você se dispõe aqui, a espiritualidade quer trabalhar também no seu interior. Tá certo, pessoal? É isso que eu tenho para falar hoje. Falei demais, né? Espero que você não enjoe de mim, tá, pessoal? Mas graças a Deus terminamos aqui. Obrigado, agradecer a vocês. A Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!